estamos iniciando o episódio 8 sobre a fitoterapia do sistema circulatório, e aí a gente se recorda bastante do ginkgo biloba, da família Ginkgoaceae, né, com uma planta pequenininha assim, com uma raiz profunda, né? Mas que também age em questões de vertigens, né? Uma espécie de flunalizina, né? Um vertizan de planta, né? Mas, e aí entra o uso das labirintites, né? Que outra planta que teria... Agora eu estou perguntando, né? Nós temos a centelha asiática, nós temos a castanha da Índia. A castanha da Índia é muito conhecida, né, doutora? Isso. São essas três plantas quando a gente fala de sistema circulatório: ginkgo, castanha da Índia e a centelha asiática. São plantas que, no caso do ginkgo, ele é muito... Porque assim, mesmo que a gente tenha mais de uma espécie medicinal que possa ser indicada para determinada situação, a gente tem um momento das escolhas também. Então, por exemplo, o ginkgo, ele é mais indicado quando a pessoa normalmente está associada ali a zumbidos, a essas tonturas, aí acaba optando pelo ginkgo. Então, isso na verdade depende muito. O ginkgo ele acaba atuando um pouco na questão, ela é mais indicada, podemos dizer assim, para quando se trata de sistema nervoso central, circulatório, mas puxando também para o sistema nervoso central, porque ele cientificamente... Não, é verdade. Agora, em relação à castanha da Índia, a gente vê muito uso também, tanto o uso tópico, né, para aquelas massagens, né, aquelas senhoras, aqueles pacientes, aí estou falando da parte clínica, né? Musculoesquelética. Isso, para retorno venoso, né? Então, aquela perna que está pesada, inchada, com edema, né? A castanha da Índia ela é muito boa nesse sentido, tanto via oral quanto uso externo como pomada, né, doutora? E que, por exemplo, na parte circulatória, ela evitaria até uma trombose, né? Sim. Na verdade, assim, essa parte do circulatório, confesso que eu tomo um pouco mais de cuidado. Tem uma conhecida que ela é médica, trabalha nessa área, e ela fala assim que a gente precisa ter muita certeza do que o paciente tem para que você entre realmente com algum fitoterápico mais voltado para essa parte da circulação. Você comentou, eu fiquei aqui pensando, você comentou dessa questão de Alzheimer, do ginkgo biloba, eu realmente lembrei que ele é muito usado para quando começa a perder a cognição. O que a gente sabe é o seguinte: com o tempo as pessoas vão perdendo esse poder de cognição pela idade, mas às vezes por doença, né? Então vem lá a questão do Alzheimer, da demência, e aí eu lembrei que sim, que o ginkgo também pode ser utilizado. Mas essa parte circulatória, eu confesso que eu tenho um pouco mais de receio de entrar muito nela enquanto fitoterapia. O ginkgo biloba ele já tem estudos e tudo mais. A castanha da Índia eu digo que ela acaba indo mais pelo uso popular mesmo, né? Que o pessoal foi fazendo teste, foi usando, os antigos, né? Utilizaram, teve melhora e foi se dito popularmente que ela era mais para circulação, principalmente questão das pernas, para... Tanto que a gente vê, né? É você comentar sobre dores nas pernas que as pessoas falam da castanha da Índia, da centelha asiática, e são essas plantas que são comentadas, né? Sim, que é o varivax, né? O varicel, né? Então a gente já tem isso já como éticos, né? Já tem isso como medicamento de referência, né? Vendido de oral, né? Mas é isso. Aí eu gostaria de encerrar o nosso podcast, né? O plano de desenvolvimento do podcast, ele compôs 8 capítulos, né? Já havíamos gravado um capítulo, e as considerações finais aqui, alguma pergunta, alguma curiosidade, né? A fitoterapia é uma paixão minha, eu sou neto de raizeira do Mercadão, né? Eu fiz a minha primeira faculdade de biologia lá em 2004, né? Não que eu seja velho, por favor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado realmente, né? O uso popular e o uso racional do medicamento. Então, não é que é planta que não tem toxicidade. Então, as considerações finais... Bom, da minha parte, enquanto já professora, pesquisadora na área, estou quase me formando ali, fitoterapeuta clínica também, o que eu posso dizer é que a gente realmente busca hoje, enquanto pesquisador, comprovar não só a eficácia, mas a segurança e garantir a qualidade de todas essas medicações. E o que a gente ensina para os alunos, e você logo, né, já vai se formar e você vai perceber isso, que a gente precisa orientar de uma forma muito minuciosa e
cuidado, porque as pessoas carregam muito ainda esse conhecimento popular e a gente tem que ter muito cuidado para tirar esse conhecimento popular, não que não seja importante, porque a gente depende do conhecimento popular para comprovar cientificamente o uso. Isso, para nós pesquisadores, é de grande valia esse conhecimento popular. Mas é o que eu já comentei, mas não é ele que vai ser considerado para que a gente faça um tratamento. Então, assim, com muito cuidado, sempre conversar com a pessoa, explicar o porquê que de repente ela não pode mais utilizar uma determinada planta, tem que ser outra. Lembrei agora, por exemplo, a espinheira santa, é chamada também de cancorosa. Aí as pessoas utilizam as raízes, mas o que a gente tem comprovação científica são as folhas. Então, como que a gente tira esse conhecimento e explica para as pessoas, né? Então, sempre com muito zelo. Também, assim, lembrar que a fitoterapia hoje ela é uma prática integrativa complementar, né? E a gente precisa olhar o paciente como um todo. Então, não é só você olhar, tô com dor, tá? Mas por que você tá com essa dor? O que está acontecendo? Você está dormindo bem? Você não tá? Então, assim, né? Ter toda uma conversa com o paciente. Eu queria saber de você, como que você enxerga a fitoterapia e o que você espera? Como aluna, né? Como aluna, e futura farmacêutica, você pensa, né? em levar isso para a sua vida profissional? Sim, com certeza. Os motivos que me fizeram optar por farmácia quando eu estava em começar minha graduação era justamente essa questão da fitoterapia, de ter esse conhecimento, de buscarem mais informações sobre isso, porque é muito comum nós, os antigos principalmente, tô com tal problema, toma tal planta, vai fazer efeito, assim como também nas crianças, né, nos bebezinhos, tá com cólica, dá chazinho de erva doce, dá chazinho de camomila. Então, assim, ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento foi algo que me chamou muito a atenção para os fitoterápicos, porque é algo que nós já carregamos por muito tempo, já vem de muito tempo, assim. Então, eu, enquanto futura profissional, né, quero trazer esse campo da fitoterapia para ter mais conhecimento para a população mesmo. E assim como você disse, nós temos que explicar de uma forma muito minuciosa, porque você tirar de uma pessoa, principalmente dos mais antigos, explicar para eles que não é assim, a gente tem que tomar certos cuidados, por mais que todo mundo tomou e ninguém morreu, não é por esse motivo que nós temos que manter esse uso. Uma coisa que eu lembrei agora é a questão dos bebês. Muita gente fala assim, mas a gente sempre deu, a vida toda foi assim. Só que os estudos avançaram e hoje os estudos nos dizem que até 6 meses não pode utilizar planta medicinal em bebê. Mas eu sempre dei para todos os meus filhos, nunca tiveram problema. Ok, que bom que não teve problema, né? É isso que eu falo. Mas agora nós temos os estudos que comprovam que não é indicado, que pode sim fazer mal, porque os bebês, eles têm o corpo ainda muito imaturo, né? Para poder absorver certas coisas, o nível de toxicidade deles é bem maior comparado aos nossos. Então, a gente tem, nem você falou da questão de usaram e não morreram. Ok, mel, principalmente pelas crianças, era muito utilizado antigamente. Agora já se sabe que não pode por causa do botulismo e tudo mais. Então, a minha intenção dentro das áreas da farmácia, a fito foi sempre uma que mais me chamou a atenção, tanto que quando nós tivemos aula, eram uma das aulas mais empolgadas que eu fazia. Agora, eu quero fazer a última pergunta e vai para a estudante. Você acha que foi suficiente dentro da grade curricular do curso de farmácia, dentro das disciplinas que você já passou, dentro das aulas práticas que você teve? Você acha que foi suficiente ou poderia ter sido uma outra modalidade, uma outra forma, ou mais aulas expositivas, ou mais aulas práticas, mais aulas de campo, ou mais preparações farmacotécnicas? Como que você enxerga? Então, assim, para mim, conhecimento nunca é demais. Quanto mais formas apresentadas esse conhecimento para nós, quanto estudantes, só vai agregar na nossa formação, na nossa atuação principalmente. Então, a forma de podcast é algo que é descontraído, que a gente consegue conversar, trazer os assuntos, né, de forma leve, de certa forma, sem ficar muito no rígido da sala de aula. Né? As aulas expositiva, né? Exatamente. Quadro, né? As aulas práticas também, porque você, como eu posso dizer, nas aulas práticas a gente realmente, digamos, coloca a mão na massa, então você aprende de como tem que ser feito. Então, para mim, o estudo nunca é demais.
Então, as formas diferentes, Você fala um mix, né? Um mix de formas, eles ajudam. Aulas externas também, a própria aula com população, que é uma forma diferente, inusitada de certa forma também. Onde a gente ensina e aprende também. Exatamente. Porque eles têm muito conhecimento, né? Então, quando a gente acha que a gente vai lá dar uma palestra, a gente sai de lá falando, meu Deus, quanto conhecimento eu adquiri. Sim. Quando a gente tem esse contato com a comunidade. As palestras interativas, principalmente, eu falo que elas são essenciais para as formações. Coloca o seu ponto de vista, né? Coloca as informações, os estudos científicos e ter essa interação com a população e tudo mais, traz para a gente também o conhecimento que eles têm, que às vezes é novo, uma coisa que eles falam que você fica assim, interessante, a gente vai atrás disso também. Te faz pensar. Te faz pensar, exatamente. Pensar, né? Algumas vezes, pelo menos para mim, faz ter curiosidade de fazer um estudo aprofundado naquilo, buscar esse conhecimento mais aprofundado. É para saber responder tudo aquilo que eles estão trazendo de curiosidade para a gente, né? Exatamente. Bom, chegamos ao final do nosso podcast Fitoterapia. Quero agradecer imensamente a doutora Silvia Heredia, a nossa acadêmica Amanda Ojeda e ficamos por aqui. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.